Oi, pessoal, tudo bem? Então, iniciando mais uma aula aí pra gente, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então nós vamos falar agora, né? A gente já falou de toda a importância de ter um bom plano de manutenção, enfim, tudo isso daí. Agora nós vamos falar sobre vamos realizar, né, um planejamento de manutenção. Realizando um planejamento de manutenção. Então, vamos lá. Bom, vocês podem me perguntar, me questionar, né? Prof, mas existem softwares de planejamento de manutenção. Gente, esses softwares precisam ser alimentados, tá? É que nem no desenho técnico. Ah, por que a gente tem que aprender desenho técnico e lá ficar iniciando com a prancheta? Porque quando você vai para um Solid ou para um AutoCAD, você precisa alimentar aquele software. Então, vocês, mais do que ninguém, já estão sabendo disso, ok? O software, ele só vai gerenciar as informações que eu colocar ali dentro, tá? O software não vai criar um plano, olha, software, cria um plano. Não, não vai fazer nada disso. Ele só vai, a partir do momento que eu colocar as informações, ó, olha aqui, a gente tem um exemplo. Olha só todas as partezinhas dele e tal. Quem que faz? Ó, trocar, testar, medir, enfim. E daí ele vai gerar as planilhas, vai gerar as ordens de serviço, vai gerar o que tem que ser feito, ok? Gente, vocês podem me perguntar, mas por que eu tenho que fazer um planejamento de manutenção? Por que eu não posso simplesmente, da minha cabeça, vou lá quando tem? Tá? Por que tem que estar tudo anotadinho? Por que eu tenho que ter tudo organizado? Olha só essa pesquisa que interessante, gente. Eles mostraram que se você não tem um planejamento de manutenção, se você não tem um planejamento do que você tem que fazer, 35% apenas do tempo é aproveitado. Ou seja, imagina que tu contrata o vivente, tá? Para trabalhar 10 horas por dia. Vamos supor que é, né, ilegal aí, né? Mas enfim, ele tá trabalhando 10 horas por dia. Dessas 10 horas que tu paga para ele por dia, apenas 3 horas e meia ele está realmente produzindo. Então é muito pouco que ele vai conseguir produzir se ele não tem um planejamento. Por quê? Porque o cara vai perder tempo com instruções, vai perder tempo buscando ferramentas, vai perder tempo se deslocando até o equipamento, vai perder tempo, vai atrasar, né, para começar essa atividade. Vai perder tempo lá parado e tal, dando uma descansada. Vai perder tempo com início muito cedo ou muito tarde de uma determinada atividade. Vai perder tempo com interrupções de atividade, ou seja, alguém chama, alguém manda parar, alguém manda fazer alguma coisa. Vai perder tempo com ociosidade por excesso de mão de obra. Sabe aquele negócio assim? Tem um trabalhando e 10 viventes olhando? Então é mais ou menos isso, tá? Então por isso eu preciso ter um planejamento. Ok? A gente vai falar mais detalhadamente agora. O planejamento ele tem que me dizer o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, quem eu preciso que faça aquilo e quais materiais que eu preciso. Então, o que, como e quais materiais, tá? Eu sabendo o que, como e quais materiais que eu preciso, eu já vou ter muito de tudo. Claro que junto com tudo isso eu tenho o quando, né? Só que o quando ele é uma das coisas que pode variar. É isso que eu posso estar mexendo, posso estar alinhando, enfim. Notícia triste, não tem receita de bolo pronta. O que uma receita de bolo tem a ver aqui? Gente, sabe aquela receitinha de bolo? Não sei muito bem a receita de bolo, mas enfim. 2 ovos, uma xícara de leite e meio quilo de farinha. Não existe isso aqui. Isso, quem vai fazer essa receita de bolo da manutenção é vocês. Retire a engrenagem tal, limpe tal coisa, troque a engrenagem tal, faça tal coisa. Isso é vocês que vão fazer. Por quê? Porque é isso que é a tarefa mais nobre da manutenção, nesse contexto de planejamento. Mas como que eu faço isso? Bom, tem aqui 3 pontos que são importantes. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você mesmo que está olhando para a nossa tela, uau, que interessante nossas aulas gravadas, foi contratado por uma empresa, para fazer o plano de manutenção. Aí você chega lá e fala assim, oi, eu vim fazer o plano de manutenção, né? Eu fui contratado para fazer o seu gerente de manutenção.
Tu vai chegar e começar, vamos arrumar as máquinas quebradas? Não, gente. Se você for contratado para planejar a manutenção, primeiro de tudo, o que você vai ter que fazer? Identificar falhas e equipamentos mais críticos. Ou seja, se você vai começar a planejar a manutenção, você tem que... Vai começar por onde? Poxa, tem sei lá quantos tornos, tem sei lá quantas furadeiras, fresas, não sei o que, não sei o que. Qual equipamento que eu começo? Qual que é o equipamento que mais quebra? É por aquele que tu vai começar. Dentro daquele equipamento que mais quebra, o que mais quebra é esse torno aqui. Por onde você vai começar? Dentro desse equipamento, o que é mais crítico? Ou seja, o que se quebrar, eu vou para o equipamento. Ah, é tal peça. Então, eu já sei que é ali. Por ali que eu vou começar. E esse equipamento que mais quebra, ele também, você analisa se ele é o mais crítico. Se ele parar, a produção inteira para, sim, ele é um equipamento crítico. Se esse equipamento parar, qual parte dele que para e que mais para, que para toda a produção? Ah, é tal coisa, certo? Segundo momento, vocês vão lembrar, gente, da gravidade das falhas. O que é a gravidade das falhas? Lembram-se quais são as falhas que não podem acontecer de jeito nenhum? Primeira falha, que compromete a segurança pessoal. Segunda, que compromete segurança ambiental. Terceira, econômica insignificante. E quarta, terceira, produção. E quarta, econômica insignificante. Ou seja, se aquele equipamento ali der um problema, vai matar alguém? Não. Vai matar alguém? Vai contaminar, sei lá, algum meio ambiente? Não. Vai ter parada de produção? Vai. Poxa, mas esse é menos grave do que aquele que poderia matar alguém. Então, aquele é um equipamento extremamente crítico, tá? Aqui, ó, tá. Problema de segurança, né? Problema ambiental, operação, que é aquilo que a gente falou, né? E por último, econômico insignificante. Então, primeira pergunta que eu vou fazer. Se ele parar, alguém morre? Não, sim. Então, é problema de segurança. Cara, foca nele. Não, ninguém morre. Ele vai afetar o meio ambiente? Sim, problema ambiental, segundo lugar. Terceiro, vai ser operacional ou econômico, certo? Beleza, fiz isso no equipamento, ok, identifiquei. E agora, o que eu faço? Gente, a gente vai dividir um equipamento para facilitar, né? Vamos imaginar que a gente pegou um torno. A gente vai fazer manutenção, planejamento da manutenção de um torno. Por onde que a gente vai começar? Cara, é muita coisa, né? Ah, vou começar, sei lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o equipamento, esse equipamento mais crítico, que se ele parar, pode comprometer a segurança de alguém, ou pode comprometer meio ambiente. Terceiro lugar, né, produção. E quarto, econômico insignificante. E você vai dividir esse equipamento em sistemas, subsistemas e itens. Por exemplo, imaginem um caminhão, tá? Tá aqui o veículo. Quais sistemas que eu divido ele? Sistemas de freio, sistema hidráulico, sistema de direção, sistema de não sei o que lá, sistema de não sei o que, e assim por diante. E vamos pegar um desses sistemas, eu divido ele em quê? Em subsistema. Motor, bomba, etc, etc. Certo? Aí, gente, eu vou pensar, quando eu cheguei aqui, eu vou pensar na manutenção do motor. Aí sim, eu vou colocar ali, o que eu posso prevenir? Será que vale a pena para esse motor eu fazer uma preventiva, preditiva, corretiva? O que eu vou fazer? Aí é que eu vou trabalhar com aquilo ali. Mas eu primeiro, o que eu fiz? Eu dividi. Porque se eu começar aqui, ó, com o veículo, poxa, é muita informação, é muita coisa, eu não sei por onde começar. Entenderam? Então, essa é a primeira atividade que a gente tem que fazer. Essa subdivisão. O equipamento, sistemas, como tá aqui, ó. Faz isso daqui. E pronto. Tá? Para cada subsistema, eu vou ter que responder as seguintes perguntas. Então, ali para o motor hidráulico. Como que pode ocorrer uma falha ali no motor hidráulico? Como que ele pode perder a função dele? Qual que é a consequência dessa falha? Ah, se acontecer isso, o que eu posso fazer, né?
E como que eu evito ou eu consigo prevenir essa falha? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, no motor hidráulico, tá? A gente tem lá um rolamento, ok? Como que pode ocorrer uma falha ou perder a função desse motor, né? Que ele não vai estar desempenhando o papel disso, né? De energia ali. Como que pode ocorrer essa perda da função? Vamos pensar no rolamento. Se o rolamento desgastar, quebrar e tal, qual que é a consequência dessa falha aqui no veículo, no motor hidráulico? Não é, acho que não seria bom. Pode ser segurança pessoal? Até poderia, né? Provocar um acidente, alguma coisa assim. Então poderia ter segurança, comprometer a segurança pessoal. Poderia sim. Só um pouquinho, povo, porque tive um probleminha aqui, né? Mas... Ai, gente. Bem na hora que eu tô apresentando, né? Essas pessoas me ligam, minha irmã. Mas enfim, pode comprometer a segurança pessoal? Pode. Qual a consequência dessa falha? Se essa falha acontecer, pode, então, provocar um acidente. E o que eu faço para evitar ou prevenir que essa falha aconteça? O que eu faço para prevenir ou evitar? Eu posso fazer uma preditiva? Será que vale a pena nesse caso? Eu posso fazer a troca, né? Substituição em intervalos definidos de tempo. Então, aplicar a preventiva. Então beleza. Ali no subitem motor hidráulico, para o rolamento, que é que pode comprometer aqui, a troca, eu vou fazer o quê? A troca do rolamento a cada tantas horas. Então, ó, que serviços serão utilizados? Que serviços serão utilizados? Tá difícil aqui, gente. Que serviços serão utilizados? Quando que eu vou fazer isso? Quem que é o responsável por isso? Quanto tempo que ele vai gastar para fazer aquele serviço? Qual que vai ser o custo desse serviço? Que materiais serão aplicados? E que máquinas, ferramentas, enfim, que eu vou precisar, tá? Eu vou, para facilitar a nossa vida, disponibilizar para vocês uma planilhazinha bem simplesinha do que a gente teria que preencher para fazer um planejamento de manutenção, tá? Isso imaginando que a gente não tem sistema nenhum, que a gente está fazendo esse sistema, tá? E com isso, depois, né, que a gente faz essas perguntas que eu vou disponibilizar ali na planilha para vocês, a gente vai dizer se é uma inspeção que eu tenho que fazer, se é baseada em intervalo de tempo, ó, baseada na condição aqui, que daí condição eu tenho o quê? Intervalos definidos de tempo. Baseada, desculpa, no tempo. Corta aí o que eu falei. Baseada no tempo, tá? Então, eu tenho intervalos definidos de tempo, tá? Ou se é baseado na condição. Eu vou monitorar para saber a condição dessa peça, tá? Pessoal, é importante a gente saber que existem documentos de apoio, tá? Eu quero que vocês leiam depois esses slides aqui que eu passei para vocês, que eles falam sobre a importância desses documentos e tal, ok? Ordens de serviço, relatório de inspeção, ficha técnica, fluxograma, requisições, solicitações. Por quê, gente? Isso aí é só burocracia. Não é burocracia. Se vocês olharem a aula que a gente teve ontem, a aula Planejamento da Manutenção, parte 2, a gente vai entender que todas essas... parte 1 e parte 2, né? A gente vai entender que todas esses documentos para um planejamento... um plano de manutenção é importante, por quê? Porque depois que eu faço a manutenção, depois que eu faço a troca, faço alguma coisa, eu tenho que realimentar esse meu plano de manutenção. E ele só vai ficar bom depois de um bom tempo, né? Então, a gente precisa disso. Certo? Gente, agora nós vamos trabalhar. Eu vou postar aqui uma atividade para vocês, que vai ser o quê? Um plano de manutenção. Vou disponibilizar uma tabela, vou explicar no próximo vídeo como que vai ser o nosso trabalho aqui. Beleza, gente? Então, era isso.